E sabemos que todos nós fomos vocacionados para que possamos cumprir o ID de Jesus, para que possamos cumprir realmente o reino de Deus. E se a gente parar para pensar, beleza, mas o que a gente precisa de fato para a gente poder fazer o ID de Jesus? O que a gente precisa, ou a primeira coisa que a gente precisa? Se você pensou em crer em Jesus, parabéns, você acertou. Não tem nada, não há como a gente ter uma comunhão com Cristo, não tem como a gente ter uma intimidade com Cristo se a gente não busca Ele. E muito menos tem como eu vim aqui hoje falar de Cristo sobre alguém que eu não tenho intimidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa crer em Cristo. E pensando nisso, o tema da nossa palavra hoje é Jesus, Deus entre nós. Antes que a gente possa começar a ler, queria convidar todos a se colocar de pé, vamos orar. Felizmente eu não prego para mim e creio que todo mundo pode, vamos falar assim, pregar junto comigo. Então eu estou pregando, diz um amém, diz um glória a Deus, diz um aleluia. Enquanto eu prego, eu realmente glorifico o nome de Jesus. A gente não está aqui para falar por mim, não é eu que estou fazendo aqui, mas sim pelo nome de Jesus, amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer por mais essa noite. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. E Jesus, que o Senhor realmente possa usar a minha boca para falar aquilo que o Senhor tem falado comigo. Pai, que dentro do meu coração, Pai, essa chama que arde, Pai, para falar do seu santo nome, que possa ser transmitido com clareza, que possa ser transmitido, Pai, com autoridade, mas não por mim, Pai, mas sim que o Senhor morreu na cruz, Jesus, por nós. E assim eu te oro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Ainda de pé, gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês. A gente vai ler em João, do versículo 1 ao 14. Se você, hoje vamos falar assim, fazer uma coisa um pouquinho diferente. Se você não trouxe a Bíblia física, não tem problema. Pode deixar o seu celularzinho aí no banquinho, sem nenhum problema. Se você não trouxe, tem um telão ali atrás. Hoje eu quero, é uma forma também de, querendo ou não, a gente fica um pouco distraído. Por mais que a gente fique focado, ainda chega uma notificação ali que às vezes distrai a gente. E realmente quero que a gente realmente possa focar na palavra de hoje. Então vamos lá, João, do versículo 1 ao 14, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunho, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. E ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creiam no seu nome, os quais não creram, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a unigênita do Pai. Amém? Podem se assentar. Bom, vamos lá. Uma das coisas até que Deus falou comigo foi justamente assim: Mateus, quando eu fui começar a preparar a mensagem, Mateus, o que você gosta de fazer antes de começar a ler um livro, por exemplo? É uma mania minha, tá, gente? Eu sempre vou lá no YouTube, não sei se vocês já ouviram falar de um canal que chama Bible Project, e lá dá um panorama geral do que o livro se trata. Então, antes de eu começar a ler, eu vou lá, ouço o vídeo lá, e tem um panorama geral do que o livro está falando de fato. E isso, na hora de ler, quando eu vou pensando naquilo que o vídeo foi falado, eu assim, não, cara, realmente tem muito sentido aquilo que o vídeo está falando. E ele é uma porta de, vamos falar assim, né, de entrada. Mas o que acontece? O livro de João, e no caso, o Novo Testamento, ele começa com os evangelhos. No caso é Mateus, Marcos, Lucas e João. João, dentre desses 4 evangelhos, possivelmente, e com certeza a minha visão, é que ele tem o propósito mais diferente dos outros 3.
Porque os outros três, Mateus, Marcos e Lucas, eles são evangelhos sinóticos. E o que isso quer dizer? É basicamente a mesma palavra, a mesma história, sendo contada de formas diferentes. Mateus vai relatar justamente, Mateus foi escrito para os judeus. Por isso a ênfase de Mateus é poder provar que Jesus é o rei dos judeus. Marcos foi escrito para os romanos. Por isso a ênfase nesse livro é provar que Jesus é o servo, que trabalha, que faz, realiza e opera milagres. Lucas, no caso, ele foi escrito para os gregos. Isso para provar que Jesus, que no caso, né, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é um homem perfeito. Sabemos que Jesus realizou muitos milagres quando ele estava aqui. Tanto que, se a gente for pegar o último versículo de João, ele vai falar lá que diz o seguinte, capítulo 21, 25. Se todas elas fossem relatadas uma por uma. Isso, no caso, João falando sobre a questão dos feitos e dos milagres de Jesus. Penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E talvez você pode estar perguntando, mas beleza, Mateus, você falou que a gente leu aqui os primeiros 14 versículos, por que você está falando logo do último versículo do João? Como disse, João tem um propósito diferente de todos os outros livros para trás. No caso, João está aqui justamente para mostrar uma visão de fato quem que é Jesus. O propósito de Jesus aqui na Terra. João está querendo mostrar que, além de mostrar que Jesus é o nosso rei, que Jesus é o nosso servo, o homem perfeito, que ele está preocupado com o significado da vida de Jesus de fato. Mas, o outro detalhe também é que o Evangelho de João não é escrito apenas, vamos falar assim, para os judeus, que é a nação eleita, a nação escolhida por Jesus. E nem aos gentios exclusivamente, mas sim para todos nós, para que possamos crer verdadeiramente nele. Amém? Enfim, poderíamos gastar aqui vários dias falando da importância de João. Inclusive, João foi a pessoa que escreveu o Apocalipse. Ele que teve a visão de como será os fins dos tempos. Talvez ele seja o único que tem uma visão clara, um entendimento claro de fato de tudo que vai acontecer. Porque Jesus revelou para ele. A gente poderia também falar que João é o discípulo amado de Jesus. Enfim, a gente poderia gastar muitos e muitos dias falando de João e a importância de João. Mas, voltando aqui para os primeiros 14 versículos, a gente vai separar esses 14 versículos em 3 blocos. Creio que, lendo a palavra, e quando Deus foi falando comigo, creio que nesses 14 primeiros versículos, João separou a mensagem principal que ele queria falar em 3 blocos. E o primeiro bloco vai do 1 ao 5, que no princípio era o verbo. Enquanto eu for falando dos blocos, eu também vou indo relendo os versículos para a gente fazer, realmente expondo a palavra de Deus. Do 1 ao 5 diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Bom, o pastor Pedro Estrela usa uma frase, e que, para ser bem sincero, eu não sei se é propriamente dele, mas de outra pessoa, que ele diz o seguinte: a Bíblia explica a própria Bíblia. Esses primeiros 5 versículos de João, se a gente analisar bem, ele está fazendo uma referência direta a Gênesis 1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui, com poucas palavras, João vai realmente mostrar para nós que Jesus estava junto com Deus desde o princípio dos tempos. E ao fazer isso, ele faz essa referência a Gênesis e nos mostra como que Jesus estava junto com Deus de fato na criação de todas as coisas. Às vezes a gente pode até parar para pensar: não, Mateus, mas Jesus veio aqui e viveu no ano lá mais ou menos, vamos falar aí, 30 depois de Cristo, sei lá. Mas de fato Jesus estava aqui. João está mostrando de fato que Jesus estava junto com Deus desde o início dos tempos. Tanto que quando a gente vai ler lá no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, ele mostra lá Deus falando: façamos o homem. Deus não estava simplesmente falando, se fosse somente Deus que existia desde o início dos tempos, ele falaria, né? Bom, eu farei o homem.
Mas só que não, João aqui, com essa breve explicação, ele está mostrando como que Deus e como que Jesus e o Espírito Santo eles já viviam em harmonia desde o princípio dos tempos. Porque quando Deus também fala, façamos, eu entendo que, pode-se entender, que na verdade, tanto Jesus quanto o Espírito Santo estavam dispostos a realmente fazer algo, alguém que realmente estivesse parecido conosco. E é muito interessante, porque quando a gente para pensar em nós, como seres humanos, nós somos um espírito, possuímos a alma e habitamos num corpo. E assim, se a gente for parar para pensar, nós vivemos em perfeita harmonia entre esses três. Claro que a carne sempre vai militar contra o espírito. Porém, Jesus veio aqui nesse mundo justamente para que possamos reconectar nosso espírito a Deus. E através de Jesus, a gente pode de fato falar, não, agora eu realmente tenho alguém que eu posso reconectar a Deus de fato. Jesus veio ao mundo justamente para que possamos realmente estar ligados a Deus novamente. Infelizmente, quando o homem pecou, não, desculpa, mas é justamente isso aí. E aí que, se a gente até for parar para pensar, no exemplo disso, que eu estou falando, de que Deus falou, façamos, é a mesma coisa que eu falar, falar comigo, que eu e a Carol, não, nós vamos ali no shopping rapidinho, vamos olhar o negócio. Seria muito incoerente eu falar comigo mesmo, que eu vou sozinho no shopping, e falar assim, não, eu vou lá sozinho, não, então vamos. Tipo, mano, como assim vamos? Só tá indo eu, não tem por que vamos. Mas isso mostra, de fato, João explicando, e mostrando como que, de fato, Jesus estava junto com Deus desde o início do mundo. Tanto que, quando lá em Gênesis 1:26, ele fala que é para fazer a imagem e semelhança deles. Então, nós somos essa imagem e semelhança de Cristo. Ele veio aqui nesse mundo, não simplesmente para falar que ele é especial, nem nada desse sentido. Claro que ele é, mas principalmente também para mostrar que ele está junto conosco. Amém? Amém. E aí, já pulando agora para o segundo bloco, ele vai do versículo 6 ao versículo 9, que diz o seguinte: houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. E ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Bom, além de argumentar nesse primeiro bloco, João argumentar nesse primeiro bloco que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus na verdade já estava desde o princípio dos tempos, ele também vai mostrar aqui pra gente que ele veio justamente para que possamos crer nele. E nesse caso, aqui nesses 4 versículos, João usa uma testemunha muito forte, que é justamente a testemunha de João Batista. Se a gente parar para analisar, e até pensando naquilo que eu falei um pouco atrás, sobre os evangelhos, no caso, Mateus, Marcos, Lucas e João, relata sobre a vida de Jesus. Mas uma coisa muito interessante é que é o quê? Antes, de fato, começar a história de Jesus, João Batista é citado nos 4 livros. Então aí já mostra uma importância muito grande, que para Jesus poder de fato começar o seu ministério, João Batista teve um papel importantíssimo na vida de Jesus. João Batista também foi o profeta justamente esse profeta, que ele preparou o caminho para que Jesus pudesse realmente pregar. Tanto que quando Jesus é batizado por João Batista nas águas, é meio que falando assim, João, eu entendo o seu papel, entendo que você veio de fato para poder começar esse caminho que eu estou a seguir. Então, se você está batizando com água, eu também quero ser batizado com água. E ele em nenhum momento falou assim, não, eu sou Deus, eu sou o próprio Jesus, é de mim que você está falando. Mas Jesus foi lá e batizou, mostrando verdadeiramente a importância de João Batista. E o que é o mais legal, uma outra coisa também muito legal, que é o quê? Se a gente parar para pensar, todos os outros profetas que vieram antes de João falavam da vinda de Jesus. João Batista foi o único profeta que pôde anunciar Jesus enquanto estava aqui na terra. Então, assim, João, no caso aí já voltando para o João que escreveu o Evangelho, traz aqui para nós nesse contexto uma testemunha que, tipo assim, cara, se você não confiar nessa testemunha aqui que eu estou te mostrando, pode desistir, mano, não tem como você rebater essa testemunha que eu estou colocando aqui para você.
E aí, é, nisso, pensando nessa, vamos falar assim, nessa carteirada de João, mostrando a testemunha de João Batista, eu fico me pensando, João, né, no caso, fazendo a seguinte pergunta: e aí, agora você crê ou não em Jesus de fato? Crê nesse Jesus que é Deus? Crê nesse verbo que criou todas as coisas? Porque, nesse sentido, João já colocou todas as propostas, vamos falar assim, né, na mesa, já colocou toda a explicação, todos os argumentos para falar que de fato Jesus é Deus. Cara, aqui não tem como falar depende, justamente por esse motivo. Hoje, nos dias de hoje, principalmente pelos dias que a gente está vivendo, a gente tem um excesso de informação, e até pelas formações que nós temos. Na minha área de formação, eu sou engenheiro civil. No caso, se alguém chega para mim e vira: seu Mateus, né, em cima desse laje aqui, a gente pode colocar um elefante de 4 toneladas, por exemplo? Na hora eu vou falar assim: cara, depende. Eu não sei para que de fato essa laje foi construída. Na construção, no caso, assim, toda laje é feita para um meio específico. Então, ou seja, se aqui tem uma área grande e é feita para suportar pessoas, tem um dimensionamento diferente do que ela simplesmente fosse essa laje que dá do teto e que não teria efeito de, vamos falar assim, de sustentação nenhuma. Então, nesse caso, são coisas que no nosso dia a dia a gente sempre fala assim: não, cara, depende. Mas aqui não, o João está mostrando de fato que a gente não tem essa opção de crer ou não crer em Cristo. E sabe que é um ponto muito interessante e às vezes também um pouco complicado, que é o quê? Quando a gente fala depende para Cristo, isso sinaliza que a gente não creu nele totalmente. Porque a partir do momento que a gente crer de fato que Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, a gente passa a ceder e a dar o controle para Ele de todas as coisas de fato. Eu não estou falando que claramente a gente vai ter essa facilidade de falar assim: Deus, toma aqui essa situação, é assim, bora lá. Claro que a gente tem que tratar, vamos falar assim, né, esse orgulho, esse ego em nós, de pensar que com a nossa força das nossas mãos, a gente vai conseguir resolver tudo. E até uma coisa interessante que aconteceu lá na empresa esses dias, que a gente está tendo uma consultoria com um cara lá, que ele é uma pessoa que, assim, conhece demais, vamos falar assim, de estruturação de empresa e tudo mais. E ele chegou justamente, e ele me falou assim: Mateus, tem que passar tal coisa, passar para frente, não é você, mas tem que tomar conta disso. Ele até me falou assim: olha, você está fazendo isso aí, não está? Eu falei assim: tô. Eu falei assim: então, era para você fazer isso? Eu falei assim: então, não era para eu fazer isso. E ele falou assim: então, cara, eu estou te enchendo, pegando no seu pé, por quê? Isso é viciante. É satisfatório quando você faz algo e dá certo. Mas a partir do momento que a gente coloca tudo na mão de Cristo de verdade, verdadeiramente, mostra que eu não quero fazer algo, tipo assim, pensando: tá, eu vou fazer e vai dar certo. Não, eu estou colocando na mão de Cristo porque Ele vai fazer e vai dar certo. Amém? E assim como João Batista, e outra coisa também muito interessante, que assim como João Batista testificou a respeito da luz, a gente testifica sobre essa mesma luz. Em João 14, 21 vai dizer o seguinte: em verdade, lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Isso também completa um pouco com o que diz em João 20, 29, que diz assim: Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que creram e não me viram. Então, ou seja, estando Jesus junto ao Pai, a gente pode fazer, vamos dizer assim, o mesmo papel de João Batista aqui na Terra, que é de anunciar a luz do mundo que é Cristo. A gente está aqui de fato, quando Jesus fala essas palavras, Ele está falando assim: cara, beleza, às vezes a gente fica pensando nisso: cara, como assim eu vou fazer obras maiores que Jesus? Mano, é tipo assim, impossível eu parar para pensar. Claro que a obra da cruz é realmente impossível da gente fazer. Mas é só pararmos a gente pensar, justamente como eu falei, a questão da formação, da informação que a gente tem hoje. Cara, hoje a gente consegue simplesmente abrir aqui um vídeo, como está sendo gravado ali, e aplicar isso para vários lugares sem eu ter que precisar sair daqui. Claro que ainda assim existe situações que a gente precisa ir de fato pregar o Evangelho e de fato levar pessoas, e eu creio que Deus realmente vocaciona essas pessoas. Um exemplo que eu tenho isso muito claro, que eu vejo assim mais frequentemente, é justamente a questão do pastor Marlon, que está lá em Burkina Faso, Moçambique, isso. Igual o pastor Marlon está
lá em Moçambique. Cara, esses dias para trás, ele mostrou lá o batismo que ele estava fazendo com a galera. E eu simplesmente fico assim, cara, olha a alegria que esse cara tá tendo de poder batizar o pessoal. Às vezes a gente também, quando vê os missionários na África, às vezes a gente fica pensando assim, não, cara, que país miserável. Infelizmente, a África não é, vamos falar assim, especificamente nesse caso, a África, na verdade, se a gente for parar para olhar, é uma nação riquíssima, riquíssima em materiais. Mas, infelizmente, é uma nação que perece por conhecimento. Então, ver essas pessoas indo e mostrando Jesus de fato, a essência de Jesus de fato para as pessoas, cara, é uma coisa muito bonita. E, para finalizarmos, né, esse segundo bloco, entendemos que devemos crer em Jesus, a gente vai para o terceiro bloco, que é do versículos 10 ao 13, que diz o seguinte: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando João escreveu o livro de João, na época havia uma ideia muito forte que se chamava gnosticismo. Basicamente, resumindo muito aqui, o que o gnosticismo falava, né? Ele falava que, no caso, tudo que é espiritual, como Deus é espiritual, é bom. E tudo que é material é mal, é incorruptível, então não era bom. Assim como está lá justamente relatado em Gênesis 1. Então, ou seja, fala assim, cara, como que Deus pode ter criado o mundo, sendo que o mundo é corrompido? Mas só que João refuta essa ideia mostrando 2 pontos. Que primeiro, Jesus é o Deus encarnado aqui na Terra. E segundo, que Jesus sendo Deus, então Jesus estava em nosso meio desde a criação do mundo. E com isso, olha para você ver que interessante o que João 14, 6, 7 vai dizer. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecerem, me conhecerão também o Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Sabe uma coisa muito interessante que tem em relação vamos falar assim, essa passagem de João 14, 6, 7 até o capítulo 20 de João, que é o seguinte: nesse ponto em específico que a gente está tratando aqui, 14 de João, de ordem, vamos falar assim, cronológica, Jesus estava um pouco antes, a gente voltar um pouco antes, em João 11, 43, 44, mostra Jesus ressuscitando Lázaro. Isso, se não for o maior, é um dos maiores milagres que Jesus fez aqui na Terra. Depois, logo após isso, Jesus havia sido ungido por Maria, que está lá em João 12, 13, é justamente aquela história do perfume de nado, onde Maria derrama o perfume aos pés de Jesus para ungir ele. E logo um pouco depois disso também, vai mostrar lá que então Jesus veio para Jerusalém, passar os últimos dias aqui na terra e comemorar a sua última festa. Justamente nos evangelhos a gente é mostrado como que Jesus gosta dessa ideia de festa, mostra como Jesus gosta de estar junto com as pessoas. E sabendo disso, as pessoas, sabendo que Jesus estava vindo para Jerusalém, as pessoas saíram ao encontro de Jesus com os ramos e palmeiras, dizendo: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Isso está lá em João 12, do 12 ao 13. E logo após também, um pouquinho mais, vai mostrar do capítulo 13 ao capítulo 17. É o relato, na verdade, mais completo de Jesus sobre a Santa Ceia. Do 13 ao 17, vai mostrar justamente tudo aquilo que Jesus ensinou aos discípulos na Santa Ceia. E aí, Mateus, o que tem a ver você ter falado que Jesus é o caminho à verdade, explicando a cronologia desses fatos, dessa sequência, né? Bom, a mesma pessoa, mesmo tendo presenciado tudo o que Jesus fez até a sua morte, ouviu todos os relatos
sobre Jesus e a sua ressurreição é o mesmo que questionou Jesus no versículo anterior. João 14,5 vai dizer: então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E sim, é o mesmo Tomé que precisou ver para crer. Então, ou seja, aqui, se a gente for parar para pegar do 14 ao 20, mostrando essa cronologia, é o mesmo Tomé que viu Jesus. Tomé, no caso, é os discípulos de Jesus. A mesma pessoa que viu Jesus fazendo todos os milagres aqui na terra, ainda assim, depois da ressurreição de Cristo, ele precisou ver, de fato, as marcas do prego no pulso de Jesus para crer nele verdadeiramente. E sabe o que podemos aprender com isso? Que mesmo Deus tendo criado tudo, mesmo Deus tendo criado os céus e a terra, mesmo Deus tendo criado os animais e tendo criado nós que somos sua imagem e semelhança, nós ainda não cremos nele verdadeiramente. E infelizmente, por esse fato, o pecado entrou no mundo. Mas, como aqui nós acabamos de ler, nós hoje anunciamos as boas novas que é Jesus. Amém? E aí, justamente isso que João vai dizer: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus, nesse terceiro bloco, João vai justamente nos advertir, justamente para que possamos ser filhos de Deus, a gente precisa de fato crer em Jesus. E fechando esses três blocos, que ligam perfeitamente um ao outro, vamos falar assim, né? A ligação dentre deles é o que? Jesus estava com Deus desde o início dos tempos. Jesus veio ao mundo para que possamos crer por meio dele. E crendo nele, somos feitos filhos de Deus. Amém? E para concluirmos, a gente chega no nosso último versículo de João, que no caso que nós lemos, que é o versículo 14, diz o seguinte: o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Tendo em mente a nossa série, que é Transformados, eu quero declarar justamente isso, que Jesus é a pessoa que pode realmente nos transformar completos. Amém? Gente, Jesus veio ao mundo sendo 100% Deus e sendo 100% homem, para que pudéssemos ter acesso ao livre ao Pai, ter acesso livre ao Pai, para que possamos estar de novo reconectados ao Pai, para que possamos estar de fato reconectados àquele que a gente nunca deveria ter deixado de crer, que é Deus. Jesus é o caminho para a transformação do nosso espírito. Como disse agora há pouco, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Diariamente o nosso corpo está batalhando contra o nosso espírito, para que possamos realmente ficar parados, para que a gente não possa avançar, para que não possamos ir de contra ao Jesus de fato. Mas Jesus veio para que possamos cada vez mais ter acesso ao Pai. Jesus veio para que possamos realmente ter o nosso espírito reconstituído. Jesus veio para que possamos ter cada vez mais a nossa vida ligada a Ele. E aí que, assim como, vamos dizer assim, a carne mostra o que está de fora para dentro, Jesus vem para nos mudar de dentro para fora. Não há como a gente desistir ou deixar um hábito antigo sem que isso mude primeiro em nosso interior. Não há como a gente ter uma atitude falha se a gente não entrega aquela atitude falha para Deus, se a gente não entrega aquela atitude falha para Jesus e fala assim: Jesus, o Senhor é o único que pode tomar conta dessa situação. E aí que é uma coisa que eu particularmente venho meditando nesses dias, que é o que? A gente é tentado de fato, não quando as coisas estão ruins. Porque assim, cara, quando as coisas estão ruins, não tem para onde correr, a gente tem que ir atrás de Jesus mesmo. Mas a gente é tentado de fato quando as coisas estão bem. Quando a gente está bem, a gente esquece de fato de pensar assim: bom, agora as coisas estão bem, Jesus já ajeitou tudo, pronto, agora é só eu seguir minha vida. Mas só que não, Jesus quer estar junto conosco em todos os tempos. Como eu falei aqui, Jesus é um cara que gostava muito de festa, e por que não trazer Jesus para essa festa nossa? Se a gente está bem, se a gente está... Eu falo por mim, gente, eu gosto muito de viajar. Quando eu estou viajando e eu estou em outros lugares, eu falo assim: cara, olha que negócio maravilhoso. Uma das coisas assim da natureza que eu mais fiquei encantado até hoje foi quando a gente foi em Foz do Iguaçu, ver as cataratas.
cara, é um negócio, quando eles falam que uma das 7 maravilhas do mundo, é assim, a gente só consegue ter dimensão disso quando está lá de fato. Cara, a gente vê tanta água escorrendo daquele rio, tanta água descendo daquele, assim, cara, simplesmente a gente está lá e a gente não consegue estar lá e não ver Jesus. Não, a gente não consegue estar lá e não consegue contemplar a obra de Cristo. E na pregação também do último culto, o pastor Vitor pregou e disse muito bem. E talvez agora, com a mensagem de hoje, a gente possa dar um pouquinho mais de valor. Que é o quê? Maior é aquele que dá. E não há ninguém maior para oferecer o seu próprio filho por nós do que Deus. Através desse ato, que nem sei falar, encontrar adjetivos de fato para falar do amor de Jesus, mas que Ele entregou o seu Filho por nós para que possamos estar reconectados em Deus. E através de Jesus, reconectado em Deus, temos uma vida nova e podemos anunciar essa boa nova também. Podemos fazer assim como João Batista, assim como João, assim como Pedro, e assim como vários homens também que nos últimos tempos têm falado tão bem sobre Cristo, que é anunciar as boas novas. E para fechar nossa pregação, aí eu vou usar uma tática do Luan, para fechar a pregação, vocês vão falar, e para fechar a nossa pregação, nós realmente, essa palavra que eu queria trazer hoje à noite, que é justamente, não conseguimos de fato ter uma nova vida, não conseguimos de fato acessar a Deus se nós não cremos em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e através dele realmente nós somos reconectados a Cristo. Através de Cristo somos reconectados a Deus, e através de Deus somos uma nova criatura. Amém? Gostaria de pedir a vocês todos para se colocar de pé. Vamos orar. E nesse momento, gostaria de fato que você parasse para pensar um pouco e pensasse naquilo que de fato você está falando assim, não, para isso depende, para isso não, Deus, depende, essa área aqui é eu que faço ainda, não, essa determinada coisa aqui, eu estou fazendo, está dando certo, mas eu queria convidar vocês a fechar os olhos essa noite, pensar nessas coisas que de fato não temos deixado Cristo ainda nos tomar por completo, para que possamos crer verdadeiramente que Ele pode nos transformar. Senhor, quero te agradecer por essa noite. Pai, quero te agradecer, ó Pai, por trazer essa palavra. Pai, quero te agradecer porque não foi propriamente da minha capacidade, Pai, mas foi sim o Senhor que revelou essa palavra a mim, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor possa estar cada vez mais se revelando aos nossos irmãos, ó Pai. Pai, que o Senhor não possa se revelar somente a mim, mas te peço que o Senhor possa revelar, ó Pai, aos nossos irmãos. Que possamos entender, ó Pai, cada vez mais que nós devemos depender de Ti, Cristo. Nós devemos entender cada vez mais que devemos crer em Ti, que devemos crer em Ti não somente nos momentos difíceis, nos momentos impossíveis, mas devemos crer e celebrar junto contigo, ó Cristo, quando tudo está bem, quando estamos em uma festa, como estamos aqui nessa noite falando de Ti, ó Pai, nessa noite agradável, Pai, feliz. Quero te falar, ó Pai, que estamos aqui de fato para exaltar o Seu nome, ó Pai, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Amém.